Você já se perguntou como alcançar as promessas de Deus e viver plenamente os propósitos dele para a sua vida? Muitas vezes, o caminho parece desafiador, mas há princípios bíblicos que transformam nossa jornada de fé. Neste vídeo, vamos explorar as lições que mudaram histórias. Descubra como a obediência, a paciência e a fidelidade são os pilares para superar desafios, alcançar suas bênçãos e viver em comunhão com o propósito divino. Deus nunca colocará algo grandioso em suas mãos sem antes guiá-lo por um processo de treinamento e desenvolvimento. Ao ler a Bíblia, percebemos que todas as pessoas usadas de forma extraordinária por Deus enfrentaram uma série de testes antes de verem as promessas dele se manifestarem em suas vidas. Nós não somos diferentes delas, e Deus não mudou o seu padrão. Se você está em uma fase da vida em que se sente estagnado, mesmo com as promessas de Deus sobre você, é importante compreender como ele age. Pode ser que você esteja em um período de treinamento, poda, remodelação e moldagem. Até que Deus esteja satisfeito com o que está construindo em sua vida, essa temporada continuará. Lembre-se, quando Deus decide moldá-lo para os planos que ele tem, há um propósito significativo por trás disso. Embora o processo possa ser desafiador e muitas vezes esmagador, tenha certeza de que nada grandioso é alcançado facilmente. Deus escolhe e prepara os melhores para realizar seus propósitos na terra. Ele quer transformá-lo em um vaso de honra, para que você esteja pronto para viver plenamente a próxima fase de sua vida. Se esta mensagem tocou seu coração, continue atento, pois vamos explorar 3 testes cruciais que você deve passar antes de ser promovido por Deus. Primeiro, o teste da obediência. Se há uma qualidade essencial que Deus busca em nossa caminhada com Ele, é a obediência. Estar alinhado à sua palavra, aos seus mandamentos e às suas instruções é o que traz à existência as promessas de Deus em nossas vidas. É desafiador para o ser humano obedecer a Deus, mas a obediência é o caminho para experimentar a presença abundante de Deus. Na terra, nada acontece sem ações alinhadas com a vontade de Deus no céu. Em sua jornada com Deus, você já deve ter recebido diversas instruções, cada uma guiando-o a agir de uma forma específica. Quando somos fiéis a cada orientação divina, testemunhamos a manifestação da vontade de Deus em nossas vidas. Porém, o homem, por sua natureza limitada, frequentemente luta para obedecer, especialmente porque não podemos ver Deus fisicamente. Isso pode levar à falsa ideia de que, por ele ser invisível, podemos agir conforme nossa própria conveniência. Essa forma de pensamento leva os homens a respeitarem apenas aquilo que podem ver ou tocar, negligenciando o invisível. No entanto, como crentes, não fomos chamados para cultivar tais pensamentos. Ainda que não possamos vê-lo fisicamente, sabemos que ele é real e podemos sentir sua presença diariamente em nossas vidas. Por isso, a obediência a Deus não deveria ser difícil para os crentes. Infelizmente, essa não é a realidade de muitos. Em todas as Escrituras, vemos que as pessoas que foram usadas poderosamente por Deus receberam instruções específicas e agiram conforme sua vontade, não a própria. Elas dependeram dele para alcançar o sucesso. Considere a jornada dos israelitas no Egito e no deserto. Deus deu instruções claras em cada etapa, e a obediência a essas instruções resultou em avanços. Caso não tivessem seguido a vontade de Deus, teriam permanecido escravizados no Egito. Deus orientou Moisés sobre o que dizer ao faraó, e porque Moisés obedeceu, ele viu a poderosa mão de Deus operar milagres. Agora, imagine se Moisés tivesse desobedecido às instruções de Deus no Egito.
Isso teria resultado em consequências terríveis para o povo de Deus. Mesmo assim, as Escrituras registram um momento em que Moisés desobedeceu no deserto. Ele agiu de acordo com sua própria vontade, e isso não foi ignorado por Deus. Como resultado, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Essa história nos ensina que a desobediência a Deus traz arrependimento e dor. Você pode ter lutado muito para alcançar o estágio em que está agora, mas somente a obediência permitirá que você experimente plenamente a vontade de Deus para a sua vida. A desobediência pode custar caro, levando à perda de bênçãos que Deus reservou para você. As Escrituras dizem: obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. A desobediência muitas vezes exige sacrifícios dolorosos e perdas significativas. E ao retornar, percebemos que nada se compara à obediência às instruções divinas. Amigo, Deus não quer que você chegue ao ponto de se arrepender de ter desobedecido. É por isso que Ele traz esta mensagem ao seu coração. À medida que você inicia este ano, lembre-se de que cada palavra que Deus lhe deu se cumprirá, desde que você obedeça à sua vontade. Isaías, capítulo 1, versículo 19 nos diz: se vocês estiverem dispostos e obedientes, comerão o melhor desta terra. Portanto, se Deus já lhe deu instruções sobre sua vida, carreira, negócios ou família, siga-as com fé e obediência. Ele tem grandes coisas reservadas para você e sua vontade sempre será o melhor caminho. Neste ano, você foi convidado a comprometer recursos específicos a Deus. Seja fiel em cumprir esse compromisso, pois a obediência é o reflexo da atuação do Espírito de Deus em sua vida. Enquanto você confia em Deus para sua promoção e avanço, esteja preparado para passar no teste de obediência. Tudo o que você recebe de Deus está profundamente ligado ao seu amor por você e à sua compaixão. Em 2 João, capítulo 1, versículo 6, lemos: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Este é o mandamento. Como vocês ouviram desde o princípio, permaneçam nele. Lembre-se da história de Abraão, um exemplo vivo de obediência. Ele desejava um filho, e Deus lhe prometeu descendentes como as estrelas do céu. Abraão recebeu instruções que pareciam difíceis de aceitar, mas obedeceu sem hesitar. Sua fidelidade foi recompensada, e ele se tornou o pai de nações. Ao buscar as bênçãos de Abraão, lembre-se dos testes de obediência que ele enfrentou antes de ser promovido. Permita que Deus, o oleiro, quebre e molde você para o que Ele deseja. Quando Deus faz uma promessa, Ele a cumpre no tempo certo. Porém, em um mundo onde o imediatismo é valorizado, a paciência pode parecer uma virtude ultrapassada. Muitos preferem resultados rápidos, mas Deus é um Deus de ordem, tempo e processo. Ele nunca pula etapas para atender aos nossos desejos de rapidez. Paciência é essencial para que possamos desfrutar plenamente das promessas de Deus. Na Bíblia, todos que caminharam com Ele demonstraram paciência, pois Deus não é pressionado pelas circunstâncias humanas. Quando Ele visita aqueles que confiam nele com paciência, Ele o faz de forma grandiosa. Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos assegura: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus pode levar você a uma temporada de espera. Durante esse tempo, pode parecer que você está isolado de amigos, família ou até da voz de Deus. Porém, é nesses momentos que Ele testa sua paciência e confiança. Uma história que ilustra a importância da paciência é a do rei Saul. Em 1 Samuel, capítulo 13, o profeta Samuel instruiu Saul a esperar 7 dias em Gilgal e a não oferecer sacrifícios antes de sua chegada.
No entanto, diante da pressão de um possível ataque dos filisteus e do povo se dispersando, Saul perdeu a paciência. Ele ofereceu o sacrifício, desobedecendo à ordem de Deus. Quando Samuel chegou, repreendeu Saul, dizendo: "Você agiu de forma tola. Não obedeceu ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel." 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Como consequência, Saul perdeu o trono. Essa história nos ensina que desobedecer às instruções de Deus por falta de paciência pode levar à perda de bênçãos. Mesmo quando achamos que estamos agindo corretamente, nossos atos fora do tempo e das instruções de Deus não o agradam. Portanto, confie em Deus, siga suas instruções com paciência e obediência e permita que Ele realize o plano perfeito que tem para a sua vida. Tudo o que você fizer fora das instruções de Deus será infrutífero. Não há sucesso em tentar alcançar o propósito de Deus usando apenas sua própria força ou sabedoria. É essencial entender que o tempo de Deus é perfeito. Às vezes, tentamos apressar os planos divinos, mas acabamos descobrindo que desperdiçamos nosso tempo seguindo nossos próprios caminhos. Deus é fiel e poderoso para cumprir cada promessa que fez, mas Ele o fará no momento certo. Enquanto você espera pacientemente, poderá ser tentado por diferentes oportunidades que parecem facilitar ou apressar o cumprimento das promessas. Esse é um teste de confiança, e Deus quer que você escolha depender dele. Abraão e Sara, por exemplo, foram prometidos um filho em sua velhice. Enquanto esperavam, enfrentaram a tentação de buscar alternativas. Sara ofereceu sua serva Agar a Abraão para ter um filho, e Ismael nasceu. Mas esse não era o plano de Deus. Eles ainda tiveram que esperar mais 15 anos para que a promessa se cumprisse através de Isaque. Deus não queria apenas dar um filho, mas torná-los pais de nações, um propósito muito maior. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 a 3, nos lembra: "Escreva a visão e torne-a bem legível em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Pois a visão aguarda o tempo designado. Ela falará no fim e não falhará. Ainda que demore, espere por ela, porque ela certamente virá e não se atrasará." Amado irmão, mesmo que o cumprimento da promessa pareça demorar, confie que ela se realizará no tempo certo. Não se desvie buscando atalhos. Assim como Abraão e Sara, Deus pode ter lhe prometido algo grandioso, mas exige que você espere. Resistir à tentação de buscar soluções rápidas demonstra sua confiança no plano perfeito de Deus. Salmo 27, versículo 14, reforça: "Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor." Deus é fiel para cumprir cada promessa, mas a questão é: você é fiel em confiar nele? A fidelidade é um teste que todos devemos passar antes de sermos promovidos. Deus muitas vezes nos dá uma pequena amostra daquilo que pedimos para testar nossa lealdade e obediência. Por exemplo, se você pede um grande avanço financeiro, Deus pode permitir que você administre uma pequena quantia primeiro. Sua fidelidade no pouco será o indicativo de sua preparação para receber muito. Esse teste nem sempre será óbvio, mas sua atitude e comprometimento determinarão se você está pronto para receber a plenitude da bênção. Confie no Senhor, siga suas instruções e mantenha-se fiel no que Ele já colocou em suas mãos. O tempo de Deus é sempre perfeito e Ele deseja que você esteja plenamente preparado para receber as suas promessas. Jesus contou uma poderosa história sobre os talentos em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 15.
Ele descreve o reino dos céus como um homem que partiu em viagem e confiou seus bens a seus servos. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um conforme sua capacidade. Após distribuir os talentos, ele partiu para sua jornada. Nos versículos 16 ao 18, aprendemos como cada servo reagiu. Aquele com 5 talentos os utilizou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 também os multiplicou, mas o que recebeu 1 talento enterrou-o no chão, guardando-o inutilmente. Essa parábola nos ensina sobre como encaramos as bênçãos e responsabilidades que Deus nos confia. Muitos que recebem algo aparentemente pequeno acabam negligenciando-o, e alguns até culpam Deus por não terem mais. No entanto, Deus nos dá pequenas porções para testar nossa fidelidade e confiança. A promoção e o crescimento não acontecem por acaso. A Bíblia nos lembra que a exaltação vem de Deus, não do leste ou do oeste. Salmo 75, versículos 6 a 7. Mas antes de ascender a grandes alturas, devemos provar nossa lealdade ao administrar bem as pequenas coisas. Reflita sobre a vida de Jesus. Embora fosse o Filho de Deus, ele viveu entre os homens, sofreu e morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus foi fiel até o fim, suportando vergonha e dor, mas nunca negligenciou sua missão. Ele cuidou daqueles que estavam sob seus cuidados, e ao completar sua tarefa, foi exaltado, sentado à direita do Pai no céu. Nosso chamado não é diferente. Deus nos confia tarefas e responsabilidades, mesmo que pareçam pequenas. Isso é uma oportunidade para demonstrarmos nossa fidelidade. No trabalho, na igreja e em nossa vida pessoal, como temos administrado o que nos foi confiado? Lucas capítulo 16, versículo 10 ao 12, nos desafia. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Se vocês não forem confiáveis com a riqueza deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se não forem fiéis com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Enquanto você busca promoções e avanços em sua vida, lembre-se de que Deus está observando sua fidelidade nas pequenas coisas. Seja honesto e íntegro, tanto no seu local de trabalho quanto em sua vida espiritual. Não comprometa seus valores por ganhos momentâneos e confie que Deus honrará sua fidelidade. Querido irmão, o Senhor deseja te promover e te abençoar grandemente. Mas para isso, Ele te chama a passar pelos testes de obediência, paciência e fidelidade. Ao fazer isso, você se tornará digno das bênçãos que Ele tem reservado para você. Temos plena certeza de que Deus o ajudará a passar por qualquer teste que você enfrentar. No entanto, para concluir esta mensagem, é importante oferecer a você a maior oportunidade de todas: receber Jesus em seu coração. Talvez você tenha ouvido esta mensagem e deseje que Deus o ajude a superar as provações da vida e a alcançar as promoções que Ele tem para você. Mas a verdade é que Deus conhece aqueles que são seus. João, capítulo 10, versículo 27 nos diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você só poderá experimentar a voz de Deus, trazendo encorajamento e segurança quando entregar tudo a Ele. Há uma diferença entre os que acreditam em Deus e os que não acreditam. Então, onde você está? Se você ainda não está trilhando o caminho da justiça, eu o convido a reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Romanos, capítulo 10, versículo 9, declara: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você deseja tomar essa decisão hoje, repita esta oração com fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti com um coração humilde e cheio de gratidão. Tu és o Deus que me sustenta em todas as áreas da minha vida.
o Pai que guia os meus passos, mesmo em meio aos desafios. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, e hoje entrego completamente a minha vida nas Tuas mãos. Pai, ajuda-me a ser fiel nos pequenos e nos grandes testes que enfrento. Ensina-me a obedecer à Tua voz e a esperar pacientemente pelo Teu tempo perfeito. Que eu nunca confie na minha própria força ou sabedoria, mas que meu coração permaneça firme em Ti, sabendo que todas as Tuas promessas se cumprirão no tempo certo. Senhor Jesus, eu reconheço o Teu sacrifício na cruz por mim. Tu és o meu Salvador, meu guia e minha fortaleza. Purifica-me com o Teu sangue, perdoa os meus pecados e transforma o meu coração para que eu viva em obediência à Tua vontade. Espírito Santo, enche-me com a Tua presença. Fortalece-me para resistir às tentações, renova a minha fé e ajuda-me a permanecer firme, mesmo nos momentos mais difíceis. Dá-me a sabedoria para discernir a Tua voz em meio às distrações e que cada decisão minha seja guiada por Ti. Pai, eu confio em Ti e me coloco sob o Teu cuidado. Que a minha vida seja um reflexo do Teu amor e da Tua fidelidade. Hoje eu renovo minha aliança contigo e declaro que viverei para Te honrar, servir e glorificar o Teu nome todos os dias da minha vida. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo o que tens feito e ainda farás. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Sua jornada está apenas começando e eu estou aqui com você a cada passo. Vamos crescer juntos com a ajuda de Deus. Que Ele te abençoe sempre. Nos vemos no próximo vídeo.